Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um processo que está acontecendo no nosso corpo neste exato momento, um dos mais fundamentais para a vida, a mitose. É o mecanismo que o corpo usa para crescer, para se curar, basicamente para se manter funcionando. Sabe quando a gente faz um arranhão e dias depois olha de novo e... Cadê? Sumiu? Parece mágica, né? Mas é ciência pura acontecendo bem ali, debaixo da nossa pele. E não para por aí, não. Pensa só, a unha que a gente corta e cresce de novo, ou o simples fato de que hoje somos muito maiores do que éramos quando crianças. O que será que todas essas coisas têm em comum? Pois é, a resposta é um único e poderoso processo, a mitose. É ela que está por trás de todo esse trabalho de crescimento e de reparo do nosso corpo. Tá, mas o que é essa tal de mitose, afinal? De forma bem simples, é um tipo de divisão celular. Uma célula, que a gente chama de célula-mãe, se divide e cria duas células filhas, que são, olha só, cópias idênticas dela mesma. É como se fosse a máquina de Xerox do corpo. E aqui, ó, um ponto de atenção. É bem comum confundir mitose com meiose. Os nomes são parecidos, mas os processos são bem diferentes. A mitose, o nosso assunto de hoje, produz células idênticas para o corpo todo. Pele, estômago, fígado. Já a meiose é outra história. Ela cria as células sexuais, espermatozoides e óvulos, que são geneticamente únicas. O ponto central da mitose é esse: identidade. Se a gente precisa de mais células de pele para fechar um corte, o corpo não pode começar a produzir células do estômago ali. Não faria sentido nenhum. O objetivo é criar cópias perfeitas para manter tudo funcionando como deve ser. E isso leva a gente a uma pergunta bem interessante. Como é que uma célula consegue duplicar o seu manual de instruções genético, a sua informação mais vital, com tanta precisão? O desafio aqui é pura logística. Dentro do núcleo de cada uma das nossas células tem uma quantidade absurda de DNA. Para ter uma ideia, se a gente pudesse esticar o DNA de uma única célula, ele teria uns 2 metros de comprimento. Agora imagina ter que organizar e copiar tudo isso sem fazer bagunça na hora de dividir a célula. É uma tarefa e tanto. E é claro que a natureza tem uma solução genial para isso: os cromossomos. Eles nada mais são do que pacotes super condensados de DNA. Pensa num fio de linha bem longo. É muito mais fácil de manusear e de mover se ele estiver enrolado num carretel, certo? A ideia do cromossomo é exatamente essa. E aqui vai um número importante. A maioria das células do corpo humano tem 46 desses cromossomos no núcleo. É ali que toda a nossa informação genética está guardada. Agora, vamos pensar de forma lógica. Se uma célula vai se dividir e criar uma nova célula idêntica, com 46 cromossomos, a célula original precisa primeiro duplicar todo esse material. Esse passo acontece antes mesmo da mitose começar para valer. Certo, então se a gente duplicou 46 cromossomos, a célula agora tem 92, certo? Parece óbvio, mas a biologia tem um jeitinho todo especial de fazer essa contagem. A resposta, por incrível que pareça, é não. A célula ainda tem 46 cromossomos. Como assim? É que os cientistas contam os cromossomos pelo número de centrômeros. Pensa no centrômero como um grampinho que segura as duas cópias idênticas juntas. Enquanto as cópias estiverem unidas por esse grampo, a gente conta como um cromossomo só. Então são 46 cromossomos, só que agora eles estão rechonchudos, cada um com a sua cópia. Bom, com o DNA todo duplicado e empacotado, a célula está pronta para a mitose. O processo é dividido em 4 fases e tem até um macete para lembrar, a sigla PMAT. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos passar rapidinho por cada uma delas. A primeira é a prófase. É aqui que os cromossomos terminam de se enrolar e ficam bem compactados, grossos, a ponto de serem visíveis num microscópio. O núcleo que guarda eles ainda está intacto. Em seguida, a metáfase. A dica aqui é ótima. M de metáfase, M de meio. Os cromossomos se alinham perfeitamente numa fila bem no centro da célula, já se preparando para a separação. A terceira fase é a anáfase. Pensa em A de anáfase, A de afastar. Aquele grampinho que unia as cópias se solta e cada cópia é puxada para um lado oposto da célula. Elas se separam. E por último, a telófase. Aqui, os cromossomos já chegaram nos seus destinos e 2 novos núcleos começam a se formar, um ao redor de cada conjunto de cromossomos. Já dá para ver o esboço das 2 futuras células.
A mitose em si, o processo PMAT, tecnicamente termina com a formação desses dois núcleos. Mas o ato final é a citocinese. É quando o resto da célula, o citoplasma, se divide ao meio, finalmente completando a criação de duas células filhas separadas, novinhas em folha. E por que tudo isso importa tanto? Bom, essa dança microscópica das células é a base do nosso crescimento, é o que permite que o corpo se cure. E de forma ainda mais crítica, entender esse processo em detalhes é absolutamente vital para a pesquisa de doenças como o câncer. E a conexão é direta e muito séria. O câncer é, na sua essência, uma mitose que saiu do controle. É quando as células perdem os freios, esquecem como parar de se dividir e começam a se multiplicar sem parar, formando os tumores. O que nos deixa com uma última reflexão. A mitose é um processo de uma precisão incrível, que acontece trilhões de vezes no nosso corpo, com um sucesso impressionante. A grande pergunta que move a ciência é: o que exatamente pode dar tão errado para que um processo tão vital e controlado falhe de uma forma tão catastrófica?